O tema de hoje tem que ver com os nossos cascóis, os nossos casacos, lenços, tem que ver com o coronavírus. Tem que ver com o facto de que estamos todos com medo, porque algum chinês desembarca no Portela e que faça mais estragos do que já fizeram com a EDP. Hoje é o tema esse. O que está a acontecer em Wuhan, já estão 60 milhões de pessoas em quarentena. Os chineses fazem isto logo em grande, não é? Logo de repente conseguem meter 60 milhões de pessoas de quarentena. O que é necessário de organização, não é? De um Estado policial que consegue em 3 dias fechar 25 cidades, 60 milhões de pessoas isoladas e infelizmente ainda há bocado estava a ver um noticiário e já chegaram à Europa 2 casos, em França, um em Paris, outro em Bordeaux, que já estão confirmados como casos de coronavírus. Portanto, a coisa já está na Europa. E fiquei comovido pelo facto de, no noticiário que eu liguei para o noticiário francês, eles davam o seguinte detalhe: o indivíduo que foi detectado em França com o coronavírus, de Bordeaux, está internado no hospital Bichat. Eu fiquei comovido, porque o nome Bichat é fundamental na história da filosofia para perceber o que está a acontecer nesta epidemia. Portanto, vou falar um pouco de filosofia da medicina a partir do nome Bichat, que foi um fisiologista do princípio do século XIX, contemporâneo da Revolução Francesa, e o Bichat é considerado por muitos historiadores da medicina como um ponto de viragem na história da medicina. E um dos autores que mais importância dá ao papel do Bichat na história da medicina foi Michel Foucault, um dos meus filósofos preferidos, de tal maneira que a maior sala da Fábrica de Gás de Prata se chama Sala Foucault, a sala lá de cima. Portanto, nós aqui cultivamos uma certa admiração pelo Michel Foucault. Ora, o Foucault tem um livro que pouca gente lê. Normalmente, quando se fala no Foucault, fala-se no livro As Palavras e as Coisas, ou no livro Vigiar e Punir, ou na História da Sexualidade. Pouca gente fala de um livro pequenino que ele escreveu em 1962, chamado O Nascimento da Clínica, onde o Foucault procura compreender como é que se constituiu a medicina como ciência. Claro que o Foucault tem consciência que houve um período fundador da medicina ocidental, no século V, IV a.C., com a chamada Escola Hipocrática. Na Grécia, toda a gente que estuda um pouco de ciência ouviu falar na medicina hipocrática e o juramento de Hipócrates. Portanto, sabemos que a medicina no Ocidente começa com a Escola Hipocrática. E é a Escola Hipocrática que cria o conceito que agora está a ser utilizado em todas as notícias, que é o conceito de epidemia. Mas por um equívoco. Porque, e esta é uma parte, espero que vocês se riam quando eu acabar de contar, é que dos 70 livros que chegaram até nós e que traçaram toda a história da medicina ocidental, dos 70 livros feitos, atribuídos à escola hipocrática, mais de 40 tinham como título Epidemiae. Então as pessoas pensavam que eles estavam a estudar epidemias, mas em grego, epidemia quer dizer andar de demos em demos, andar de aldeia em aldeia, de casa em casa, epi à volta das casas. Portanto, a epidemia na medicina hipocrática não quer dizer a propagação de uma doença, não. Diz respeito ao movimento que o médico faz para perceber o que é uma doença. Porque essa é a grande revolução que faz a medicina hipocrática. É que eles perceberam que as doenças são fenómenos endémicos, tem a ver com condições comuns a uma comunidade, por um lado. Por outro, as doenças têm uma história, têm uma causa, têm um desenvolvimento, têm um desfecho. Portanto, os médicos, para compreender uma doença, não podem simplesmente chegar ao pé do doente, olhar para ele e fazer um diagnóstico. Não, têm que ir lá muitas vezes. Tem que ir acompanhando o desenvolvimento da doença. Tem que fazer a epidemia. Tem que andar de casa, voltar à casa e voltar a ver, e registar e comparar com outros doentes de outras casas para fazer uma classificação das doenças. É assim que começa a ciência médica. É com essa ideia de que a doença tem uma história e que é necessário, para contar a história, andar de terra em terra, casa em casa. Nós é que esquecemos esse conceito e pensamos que a epidemia é a propagação de um vírus, um bacilo qualquer.
Estamos confrontados com esta história de uma epidemia e também estamos confrontados com o nome Bichat. Porque o Bichat, segundo o Michel Foucault, é o segundo momento da fundação da medicina na história do Ocidente. O primeiro momento é o momento da escola hipocrática e o segundo momento é com o Bichat, século XVIII, século XIX. E qual é a frase, eu vou reproduzir, qual é a frase que o Foucault gosta de citar do Bichat? É que o Bichat era fisiologista, estudava os tecidos, células dos tecidos, não, mais do que os órgãos, estudava os tecidos e a deterioração dos tecidos. Então, o Bichat formulou a seguinte tese: não é verdade que nós morramos por termos adoecido. Não. É o contrário. Nós adoecemos porque somos mortais. Atenção, isto é profundo. É muito profundo este conceito. Nós não adoecemos, melhor, ele diz, não é verdade que morramos por termos adoecido. Nós adoecemos porque somos mortais. Ou seja, a doença é uma estratégia da própria vida. É que os seres vivos estão programados, todo o ser vivo está programado para desaparecer, para morrer. E para que se cumpra esse projeto, nós temos que adoecer. Portanto, todos os organismos estão como que desenhados, no sentido de intelligent design, todos os organismos já estão desenhados para contraírem doenças e desse modo virem a perecer e a dissolver-se. Porque senão havia uma tal enchente de seres vivos no planeta que matavam todos os outros por saturação. Portanto, é preciso que morramos. E, portanto, a doença, isso é uma, diz o Foucault, isso é uma revolução na história da medicina. A doença, em vez de ser vista de forma exógena, como qualquer coisa que vem de fora e que se abate sobre o organismo, é vista de forma endógena. A doença é uma coisa que surge do interior do organismo. É o desenvolvimento de uma estratégia do próprio organismo. E isso permite, então, fazer toda uma outra classificação das doenças, perceber as doenças como degenerescência de tecidos que já estão eles próprios preparados para entrar em degenerescência e produzir as doenças e produzir a morte. Ora, é interessante que justamente o primeiro infectado pelo coronavírus em França, um homem de 48 anos, esteja internado em quarentena no Hospital Bichat. Fico comovido. Que coincidência. Está logo o Hospital Bichat, aquele que fez esta revolução na medicina. E isto conduz a outra dimensão do pensamento do Foucault que tem sido muito trabalhada, esta dimensão, nos últimos 20, 30 anos, que é a teoria da biopolítica em Foucault. Vocês nunca ouviram falar da teoria da biopolítica em Foucault, pois não? Não. Não é grave, hein? A Anitta já ouviu falar da biopolítica de Foucault, mas ela finge que não sabe nada para não destoar aqui da plateia. Vocês ficariam envergonhados se houvesse uma pessoa que tivesse a ouvir falar da biopolítica. É um problema endémico. Ninguém ouviu falar da biopolítica em Foucault. O que é a biopolítica do Foucault? É que ouviu dizer que o Foucault tem uma teoria do poder muito singular. A relação entre poder e saber, isso é uma trivialidade. Mas não conhecem, é uma distinção que o Foucault introduz pela primeira vez entre dois momentos da política ocidental, que ele também chama de dois regimes. O Foucault distingue o regime da soberania do regime da biopolítica ou da governamentalidade. Eu explico em que é que consiste isso. Ele diz, até ao final do século XVIII, o que legitimava o soberano, o que legitimava a figura última de uma estrutura de dominação, era o seu direito a mandar matar o cidadão. Sabemos que ainda hoje, em alguns estados onde se aplica a pena de morte, a única pessoa que pode decretar o indulto é o Presidente da República. Isso é o privilégio do órgão máximo. Só o órgão máximo é que pode indultar um condenado à morte. Portanto, a condenação à morte, podemos dizer que a condenação à morte é decretada pelo Presidente da República. Só ele é que pode indultar a condenação à morte. Claro, quem faz a condenação é o juiz, depois de um longo processo, mas sabemos que em última instância as pessoas morrem, quando são condenadas à morte, morrem porque o respectivo Presidente da República, ou o respectivo monarca, ou o respectivo ayatollah não suspendeu a condenação à morte. E o Foucault diz, isto é um regime que vigora no Ocidente até o século XVIII, o regime da soberania, que se manifesta como
direito sobre a vida do cidadão, poder de condenar à morte do cidadão, quer na pena de morte, quer no direito a mandar os soldados para a frente de batalha defender o seu monarca. O monarca é esse que tem esse direito de usar a vida dos cidadãos em seu proveito ou em proveito de uma certa ideia de autoridade ou de soberania. Ele diz, a partir do século XIX, o Ocidente passou do regime da soberania para o regime da governamentalidade ou para o regime da biopolítica. O que é a governamentalidade? É que a legitimidade do soberano, do governante, funda-se na obrigação que o governante tem de promover a vida do cidadão. Até o século XVIII era o direito a mandar matar o cidadão. A partir do século XIX é o dever, já não é o direito, é o dever de sustentar, promover, intensificar a vida. Portanto, os governos legitimam-se na maneira como potenciam, aumentam a vitalidade das sociedades que esses governos governam. E então Foucault diz, esse modelo da governamentalidade também deve ser considerado um modelo da biopolítica. O que é que significa isto, biopolítica? É que, para promover a vida dos cidadãos, então os governos tratam o cidadão não como um indivíduo, não como uma soma de cidadãos, mas tratam como uma espécie. Então, a partir do século XIX, os governos começam a aplicar medidas que têm a ver com a medicina social ou a saúde pública. É o momento em que o Pasteur descobre a vacina, então os governos adotam políticas maciças de vacinação obrigatória, saneamentos básicos. Portanto, os governos atuam sobre o conjunto da sociedade com medidas que não consultam os cidadãos, não é? É um debate agora que o Bolsonaro foi reaberto no Brasil. Somos ou não somos obrigados a vacinar-nos? Os governos têm ou não têm autoridade para nos impor a vacinação, para nos proteger das doenças? Nós não temos esse direito. Não podemos. Isto também, há quem defenda que os pais hoje devem ter o direito de recusar a vacina às crianças mal-nascem, mas é um debate que está de novo em aberto. Mas antes deste debate era óbvio que a criança mal nascia na maternidade levava um conjunto de vacinas, que quisessem ou não os pais que houvessem a vacina. Portanto, esse tipo de poder é um poder que é exercido em nome da necessidade de preservar a vida dos cidadãos. E este poder, no século XIX, que começa por saneamentos básicos, vacinação, isto não é ainda um concerto. Isto que eu estou a fazer não é a preparação da minha voz, estou a fazer uma coisa que é anterior ao concerto, que é a chamada stand-up philosophy. E estou a falar hoje sobre coronavírus. Um vírus lá que colocou em quarentena 60 milhões de chineses. Portanto, se quiserem ficar a assistir, sentem-se, ficam mais confortáveis. Eu não vou ser indelicado com ninguém, não tenham medo, não vos vou interpelar, não vou ridicularizar o facto de você vir com um chapéu, nada disso, esteja à vontade, eu não me meto com o público. Ora, dizia eu, biopolítica. Na biopolítica começa por ser saneamentos básicos, vacinações, etc. Mas entra uma dimensão que vai ser muito importante no século XX, que é a dimensão eugénica. Promover o aperfeiçoamento da espécie portuguesa, espécie alemã, espécie americana. Nós pensamos que só os alemães é que foram vítimas de um delírio eugénico, só os alemães é que começaram a condenar à morte os doentes mentais, os ciganos, os gays, e depois passaram para os judeus, etc., em nome dessas políticas rássicas ou de eugenia. Mas desenganem-se. Políticas eugénicas houve por todo o mundo ocidental nos anos 20, 30. Por exemplo, o nosso Egas Muniz, Prémio Nobel, tem imensos textos defendendo políticas de eugenia. Defendendo que em Portugal os doentes mentais deviam ser mortos. O Egas Muniz, há textos eugénicos do nosso Egas Muniz, Prémio Nobel, não é?
como outros posteriores ao egoísmo, que nós nunca suspeitaríamos que tivessem defendido teses eugénicas, como o Barona Fernandes. Já ouviu falar no Barona Fernandes? Morreu em 88, que foi diretor do Hospital Júlio de Matos durante anos e anos, e o presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria. O professor Barona Fernandes, na década de 40, assinou artigos defendendo as teorias eugénicas que ele sabia que eram sobretudo formuladas pelos alemães. O Barona Fernandes. E nos Estados da América também houve imensa prática da lobotomia do Egas Muniz, foi sobretudo praticada nos Estados da América, era uma prática eugénica, destruir o lobo frontal de alguns doentes psiquiátricos para... Enquanto não os matavam, ficavam pelo menos anestesiados, de forma definitiva. Ora, isso era feito, nós podemos, como é que os alemães se sentiram o direito de matar doentes psiquiátricos, matar judeus, em nome da biopolítica, em nome de que a política se faz, sobretudo, cuidando da espécie, promovendo as suas condições de existência e apurando os seus exemplares, criando, não é, os arianos puros, ou portugueses puros, etc. Portanto, o Foucault chama a atenção para o facto de grande parte das grandes medidas políticas do século XX serem expressão dessa biopolítica, desse investimento na própria espécie e no direito que os governantes sentiam ter de actuar contra a vontade dos cidadãos em nome de uma certa ideia de bem-estar do cidadão. Ora, esta ideia de biopolítica que o Foucault desenvolve, sobretudo num livro que foi publicado recentemente, que eram umas lições do Foucault no Collège de France, que se chama O Nascimento da Biopolítica. É um livro que está traduzido em português nas edições 70. O Nascimento da Biopolítica. É um curso maravilhoso, onde ele apresenta estes traços gerais de como hoje a política não é uma política orientada para cidadãos individuais, mas é uma política orientada para espécies humanas, para grupos biológicos e onde a ação do governo se faz ao nível das dimensões mais básicas de viver. A política já não é como construir formas de vida, mas é como determinar tipos de vida, tipos coletivos de vida, não é formas de vida como aquilo que o Foucault chamaria uma estética da existência. Mas quem vai desenvolver, sobretudo, esta teoria da biopolítica do Foucault é um autor que nos interessa hoje especialmente, que é um autor ainda vivo, Roberto Esposito, alguma vez ouviram falar neste senhor, tem a grande obra dele, está também traduzida em português, se quiserem comprar, por acaso nós não temos aqui na nossa livraria, que se chama Bios, Vida, Bios, Roberto Esposito, que é um filósofo italiano, ainda vivo, não ativo, ainda professor da faculdade, o Roberto Esposito, que escreve essa obra Bios, que é a mais relevante de um tríptico do Esposito que tem dois títulos antes. O primeiro livro dele chama-se Communitas, o segundo chama-se Immunitas. O Esposito põe o problema de que, provavelmente, o operador fundamental da biopolítica é o conceito de imunidade. E vai, então, trabalhar esta relação entre imunidade e comunidade. Nós só fazemos comunidades políticas, que este é um dos grandes segredos da política. Como é que se criam grupos coesos, que se ajudem entre si, que consigam traçar projetos comuns, sejam dispostos a sacrificar o presente em nome do futuro, seja o futuro deles, seja o futuro das próximas gerações? Como é que se criam nações? Como é que se criam comunidades políticas que sobrevivam? E que sobrevivam não só em termos de sobrevivência, mas que sobrevivam promovendo formas de vida cada vez mais sofisticadas, mais livres, mais intensas. Esse é o grande mistério da política, criar comunidades. E nós sabemos que umas vezes as comunidades se criam porque criamos inimigos comuns. Temos os sírios, que é preciso afastar das fronteiras, ou os libaneses, ou os marroquinos, e essa é, por exemplo, a tese de um filósofo muito importante da política do século XX, que é o Carl Schmitt, que foi como que o filósofo oficial do nazismo. O Carl Schmitt dizia muito claramente: a política consiste em definir qual é o inimigo.
E é quando nós temos a ideia de um inimigo comum, criamos uma comunidade. A comunidade define sempre por oposição ao inimigo. Portanto, só há política quando há uma comunidade que se reconhece no inimigo a bater, que é comum. E portanto, as comunidades, para o Carlos Schmitt, formam-se nesse contraponto com o inimigo comum. Ora, o Esposito diz, não, as comunidades, a própria ideia de comunidade vem de munus, munus quer dizer doação, dádiva, e uma dádiva em conjunto. Isso quer dizer comunus, comunidade. E o que é imunus? O que é imunidade, segundo o Esposito? A imunidade é quando alguém é libertado dessa obrigação de participar da relação de doação de coisas à comunidade. É liberto da obrigação de dar. Isso é o imune. É o que não está obrigado a dar, a participar dessa relação de troca de dádivas. Esse é o imune. E depois, os políticos chamam a atenção para o seguinte. Esta é tão importante perceber a ligação entre imunidade como libertação da obrigação de dar e imunidade como conceito médico, que nós hoje usamos o conceito de imunidade tanto para as questões clínicas da medicina como para as questões políticas. Por exemplo, as discussões enormes com o vice-presidente de Angola, saber se tinha ou não tinha imunidade. O que é ter imunidade? É estar para além do braço da justiça. Não é? E quando algum deputado é acusado no processo, é preciso primeiro votar, retirar-lhe o estatuto de imunidade parlamentar, ou seja, a imunidade é aquilo que confere a um participante de uma instituição política, seja um parlamento, um governo, uma posição institucional, retirar-lhe o estatuto que nós consideramos que é óbvio. Ser ministro é ser imune, é ter imunidade. Ser parlamentar é ter imunidade. Está imune. Está imune o quê? Ao coronavírus? Não. Está imune à ação da Polícia Judiciária. Está imune à ação da condenação dos parceiros, os pares, num parlamento, numa comissão. Está imune. Ou seja, o conceito de imunidade, que nós agora estamos a tentar perceber de onde vem para nos libertarmos do coronavírus, o conceito de imunidade é um conceito político, antes de ser um conceito médico. É aquilo que define o estado de exceção de certas pessoas. Que é isso que aconteceu com a Isabel dos Santos. A Isabel dos Santos viveu como imune. Não se sabe bem se ela era cidadã angolana, agora é cidadã russa, com as contas no Dubai, e, portanto, isso dá-lhe o estatuto de fora da comunitas. Está fora, como não está entre comunitas, está num estatuto de imunitas. Ela está imune. E ela sabe que está imune, por isso é que anda aí a dar declarações, à televisão, etc., sabendo que ninguém lhe vai tocar. Ora, isto conduz-nos à questão da imunidade na China. Porquê que é logo na China que este vírus aparece? Porquê que é logo no país mais policiado do mundo, onde não há imunes, porque todos conhecem o esquema, não é? De controle dos cidadãos na China, aquelas pontuações sociais. A pessoa que quer pedir um empréstimo chega ao banco e o banco sabe logo se ele tem ou não tem pontuação suficiente para merecer um empréstimo. Como é que eles apuram isso? Vão saber se o primo dele se atrasou a pagar a conta da eletricidade alguma vez, ou se o avô alguma vez esqueceu de pagar os impostos. Ou seja, está tudo na base de dados na China. Portanto, na China não há ninguém imune. Está tudo na base de dados. Câmaras de vigilância em todas as esquinas, as identificações pelo rosto. Como é que no universo mais policiado, mais controlado do mundo, que é a China, aparece precisamente esta epidemia? E é preciso, imediatamente, pegarem 60 milhões de cidadãos e obrigar-los... Estão agora de quarentena? Eu acho que eles sempre tiveram de quarentena, os chineses, não é? Há alguns que deixam ficar para fora quando têm muito dinheiro para fazer fotografias,
da Torre de Belém e tal, mas a maior parte dos chineses, milhões e milhões, vivem em quarentena há vários anos, há muitos dezenas de anos. Ora, é significativo que seja justamente no universo político onde a ideia de imunidade foi destruída por completo, que precisamente eles estão completamente expostos, já não são imunes. Têm que ser condenados a esquemas de quarentena, porque já não há forma de garantir a imunidade de nenhum cidadão, porque precisamente lhes foram retiradas todas as formas de imunidade, porque não há espaços de ação que não sejam controlados pela ideia de uma comunidade imposta. Ou seja, para terminar com esta minha reflexão, é muito interessante que esta epidemia tenha surgido em Wuhan. É muito interessante que seja logo na China, para que as teses do Foucault e do Esposito, que começaram com uma meditação sobre a importância do Bichat, em cujo hospital está internado o primeiro francês infectado, para chamar a atenção para a importância de um olhar filosófico sobre as relações entre medicina e política. Portanto, obrigado pela vossa paciência. Ninguém se riu, porque o tema não era para rir, mas estas são algumas das características da stand-up, é que mesmo as pessoas não se riam, não vão daqui a pensar que perderam o seu tempo. Tem a minha presunção. Porque, pelo menos, vocês quando chegarem a casa, vão todos querer ler o Foucault atentamente. Online, toda a obra do Foucault está disponível. Eu vou sempre fazer os meus Como é que se chama o livro de 1962? O Nascimento da Clínica. Isso. Há o Nascimento da Clínica, na tradução brasileira, em PDF, para download gratuito, num site pirata russo. São os melhores sites piratas. É lá que eu vou descarregar todos os meus textos precisos para as minhas aulas. Claro que eles têm, sempre aqueles sites têm sempre imensa publicidade, mas como aquilo é em cirílico, eu não leio, não consigo perceber aquilo, não há problema nenhum. Não sou influenciável pela publicidade dos sites russos. E tem lá todo o Foucault em brasileiro. O site chama-se bookfi, bookfi.net, é o endereço desse site. Depois vocês escrevem Foucault e aparecem os 100 livros do Foucault, uns em francês, outros em inglês, outros em português, fazem o download e parece que não nos acontece nada. Quer dizer, um dos medos que nós tínhamos antes desta epidemia era que ao descarregarmos um PDF viesse um vírus, não é? Mas agora estes vírus já não vêm, são os outros, que obrigam a quarentenas. Portanto, não se acanhem, descarreguem livremente PDF de sites russos, não vêm com vírus, já descarrega há vários anos, nunca aconteceu nada no computador, e tem lá o Nascimento da Clínica a ler, e a ler também o livro Nascimento da Biopolítica, que é um livro de 1979, é de um curso do Foucault de 1979, o Nascimento da Biopolítica, onde ele desenvolve estas teses que eu aqui apresentei esquematicamente e que nos ajudam a perceber porque é que é na China, onde não há imunidade política, que não há imunidade clínica. Pronto, boa noite, bons conselhos.